coração, porque o ano de 2022, por pior que tenha sido para você, você está aqui vivo, preparado para as bênçãos de 2023. Você pode dizer amém? Porque pelo menos você está vivo para receber a bênção. Pelo menos você está aqui com saúde. Algumas pessoas estão agora lutando com a morte lá no hospital, em algumas UTIs. Mas isso não vem da nossa cabeça. Por quê? Que não vem da nossa cabeça? Porque a chuva que destruiu meu dia é mais importante. Diga comigo assim: preciso dar valor àquilo que é bom e não reclamar daquilo que é bom. Oséias 4, versículo, eu vou ler apenas um versículo. Oséias 4, versículo 6. Amém? Esse versículo é muito conhecido, porque ele fala sobre o conhecimento de Deus, e principalmente o conhecimento do plano de Deus. Porque os planos que Deus fez sobre mim, sobre você, os planos de Deus para a sua igreja, a Bíblia diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então vontade e plano é mais ou menos a mesma coisa. Ou você acha que o Senhor tem vontade apenas de te punir? Lógico que não. Acontece que nós somos seres humanos, nós temos as nossas falhas e as nossas fragilidades. Então nós olhamos para Deus como a gente olharia para alguns de nós. Mas lembre de uma coisa: você não conhece tudo, Deus conhece. É por isso que o conhecimento de Deus, o conhecimento da sua palavra, dos planos dele para mim, das regras dele para mim, é o que impedirá eu de ser destruído por mim mesmo. Porque quem é que vai destruir o homem, irmão? Quem é? Quem vai destruir o homem é o próprio homem. Quem tem o poder de destruir aquilo que Deus fez é o próprio homem no pecado, caído. E o profeta Oséias fala sobre isso. Eu tenho lido, eu já li, essa semana eu já li Gênesis, estou começando a ler Levítico. E tem coisas ali profundas e coisas que Deus ensinou ao povo de Israel, para que o povo de Israel não se destruísse, mas o povo de Israel se destruía. A cada dia que passava, o povo de Israel desobedecia. O povo de Israel corria para a idolatria, corria para aquilo que era abominável a Deus. O Senhor, ele dedica, se eu não me engano, no livro de Levítico, em 2 capítulos inteiros sobre sexo. Você sabia que Deus escreveu sobre sexo? Quem sabia? Levanta a mão. Alguém sabia? Ele dedica 2 capítulos inteiros sobre sexo. Aí você fala: meu Deus, mas Deus é assim, Deus é, como é que eu vou dizer? Moderninho, né? Ele começa dizendo lá: não fará sexo com seu pai, não fará sexo com a sua mãe, não fará sexo com a sua irmã, não fará sexo com o seu irmão. E ele vai dizendo que você não deve fazer. Não fará sexo com os animais, não fará sexo homem com homem, mulher. Vai dizendo tudo. Aí a gente fica dizendo: meu Deus, esse mundo está perdido. Falando do que a gente está vendo hoje, queridos, isso já acontecia lá na Egito, lá no deserto. Então nós precisamos conhecer aquilo que Deus quer para nós. E essa palavra fala sobre o que está acontecendo com o Brasil. Porque o Senhor usa pessoas injustas para julgar uma nação injusta. Eu ouvi isso, isso me marcou. Eu não entendi por que o nosso presidente hoje é um ex-presidiário. É porque o Brasil só tem as pessoas mais honestas do mundo, né? Sim ou não? Nosso Congresso é o mais honesto do mundo. Nós não merecíamos um presidente desonesto. Merecíamos? Para pensar. Eu sei que existe uma quantidade de brasileiros honestos que pagam o preço. Mas não existe uma nação, irmão, de pessoas honestas com políticos corruptos.
Se os políticos corruptos estão lá, é porque a nação é corrupta. Porque a nação não obedece às regras que o Senhor estabeleceu para o seu povo. O que nós vemos hoje, a degradação moral, é fruto do pecado das escolhas que nós fizemos. Existem coisas, irmãos, que o diabo, a gente fala, tudo é diabo. Não, não é tudo diabo, não. Às vezes as coisas acontecem para a gente, são fruto de nossas escolhas erradas. E como é que nós vamos nos livrar desse pipinão aí? Como é que nós vamos nos livrar do juízo de Deus? Diga comigo, conhecimento. Amém? Conhecimento da ciência, conhecimento do quê? Da política? Eu tenho que aprender sobre política? Conhecimento de Deus, conhecimento da sua palavra, do seu caráter, conhecimento daquilo que Ele tem e que Ele quer para mim. Porque eu quero dizer hoje, essa noite, para você, de forma bem direta, meu querido, que você que está aqui hoje, o Senhor tem o que é melhor para você. O Senhor sabe o que você precisa. A Bíblia diz que antes de você pensasse no seu coração, o Senhor já sabe o que você precisa. O que nos impede de viver o que Deus tem para nós, irmãos, é não conhecê-lo. Porque quando nós conhecemos a Deus, quando nós somos apresentados à sua palavra, porque se eu quero conhecer a Deus, eu quero conhecer como que Ele se apresenta para mim. E como é que Deus se apresenta para você e para mim? É através da sua palavra. Eu tenho aprendido isso. E é isso que o profeta Oséias fala no capítulo 4, versículo 6. O Senhor não está falando do Brasil, o Senhor não está falando de nações estranhas, o Senhor está falando do povo dele. O profeta Oséias, quando profetizou o que está escrito no versículo 10, ele estava falando do povo dele. Eu quero dizer, irmãos, o Senhor vai nos livrar do laço do passarinheiro, e Ele quer nos mostrar quem Ele é. Eu quero dizer, o ano de 2003 vai ser o ano do Senhor, que você vai conhecer o Senhor como você não conhecia antes. Posso ouvir amém? O que mais, pastor, eu preciso conhecer de Deus? Eu digo o seguinte, a palavra diz: conheçamos e prossigamos em conhecer. Eu disse a Deus, eu falo para mim, eu disse a Senhor, eu quero que esse ano, 2023, para mim, pastor Rocha, para eu, seja um ano da minha santidade, que eu me santifique para o Senhor. E aí Deus tem algo para você, que eu não sei o que é, mas que vai impedir, a igreja dele vai impedir aqueles que são seus filhos, chamados de serem destruídos, porque o juízo de Deus virá sobre as nações. Você entende isso? O profeta diz no versículo 6: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Essa palavra, irmãos, ela é muito profunda, porque ela coloca primeiro sobre os sacerdotes a obrigação e o conhecimento para que sejam ensinados. Então eu quero dizer que Deus deu à sua igreja esse legado, esse poder de pregar o Evangelho, de pregar o conhecimento de Deus, através do seu Messias, através do seu Filho, Jesus. Quantos aqui conhecem Jesus? Um dia você teve a oportunidade aí sentado em outro lugar, numa igreja, numa consagração, de levantar a tua mão e se apresentar diante de Deus. Alguns aqui no radical, não é? O radical lembra a gente que é Jesus, não é verdade? Sim ou não, irmãos? Mas assim como a palavra de Deus chegou para nós, eu lembro que o pastor Jorge trouxe uma palavra, desculpa, pastor Jorge, Edilberto trouxe uma palavra aqui sobre a semente. Quem ouviu essa palavra? Ele falou sobre o semeador. Essa palavra chegou para nós, a semente chegou para nós, foi plantada. Existe um ladrão querendo nos roubar o conhecimento de Deus e quem Ele é para nós. Então 2023, eu quero dizer, amados, que será um ano diferente para nós, que nós vamos ter desafios. Diga para o irmão do seu lado: um desafio é para ser vencido. Amém? Vai ser um desafio para nós 2023. Primeiro desafio, pessoal, desafio para mim está sendo. Olha que desafio, irmãos.
partir de hoje eu tenho que orar pelo presidente do Brasil. Você pode dizer amém? Olha que desafio. É um desafio, não é? Porque a palavra do Senhor diz que toda autoridade foi estabelecida pelo Senhor, seja ela para juízo ou para prosperidade. Pastor, misericórdia. Às vezes nós achamos que o Evangelho, que a palavra da cruz é só para a gente. Me lembra de uma coisa: teve um assassino, teve um ladrão que estava do lado de Jesus e se converteu e aceitou a Jesus, e ele foi salvo. Eu quero profetizar nessa nação que esses homens, essas mulheres que têm roubado a nação serão tocados pela cruz de Cristo, alguns para juízo, outros para salvação. Se for para juízo, vai ser, mas se for para salvação, que o Senhor cumpra o propósito dele no governo do Brasil no ano 2023. Você pode dizer amém? Porque se nós nos posicionamos conhecendo o que Deus quer de nós, irmão, nós vamos orar pela nação brasileira, nós vamos abençoar o presidente do Brasil, nós vamos abençoar o Congresso, que o Senhor vai julgar. O que o Senhor fez com Saul? Saul foi escolhido a dedo, foi escolhido por Deus, mas Saul pecou contra o Senhor, ofereceu sacrifícios que ele não poderia oferecer. Ele tinha que aguardar o sacerdote, e ele não fez. O que a palavra de Deus diz que ele fez? Que o Senhor o rejeitou. Se nós oramos pela nação e a iniquidade tem prevalecido, eu quero dizer que o Senhor é que é juiz e julgará a nossa nação, inclusive o povo brasileiro. E por que eu estou falando isso, amado? Porque desde o dia, se eu não me engano, 30, não sei quando foi o segundo turno, eu já disse, olha, vai começar a guerra agora. Ganhando o Bolsonaro, quando o Lula vai começar? Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, a nossa luta é contra principados e potestades, contra espíritos que agem no ar. A nação brasileira, o problema da nação brasileira não é o governo, o problema da nação brasileira não é econômico, o problema da nação brasileira é que a nação brasileira se afastou do Senhor e dos seus propósitos por não conhecer o seu propósito. Por não conhecer a Deus e o plano dele para a minha vida, eu me deixo levar por aquilo que não edifica, eu me deixo levar por aquilo que me afasta do propósito. Eu quero dizer, irmão, seu casamento vai ser uma bênção se você cada dia aprender quem é Deus para você. Se a cada dia você aprender quem conhecer o caráter de Deus, a sua família será bênção, seus filhos andarão junto com você. O problema, amados, é que o Satanás tenta nos roubar a semente do conhecimento. E a semente do conhecimento não é aquela do conhecimento do bem e do mal, mas o conhecimento de quem é o Senhor. Você pode aplaudir Ele, você pode dizer glória a Deus. O que a palavra diz quem é Deus? Se você for pegar, você vai ver um Deus. No começo da palavra, no começo da Bíblia, você vai ver um Deus que criou todas as coisas. E eu quero dizer, irmãos, você quer conhecer o caráter de Deus, saia lá fora e olhe a natureza. Porque a natureza é a expressão viva de Deus. Numa terra caída, numa terra corrompida, nós vemos o mar, nós vemos as plantas, nós vemos a manifestação daquilo que Deus é. E eu quero dizer, em primeiro lugar, você quer conhecer Deus? Deus é bom. Você pode dizer, Deus é bom? Por mais que Satanás tenta nos dividir, nos ludibriar, mentir para nós e dizer que Deus é carrasco, eu quero dizer que a palavra diz que Deus é bom. Ele fez no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto dia, tudo que Ele fez era bom. Eu quero terminar dizendo o seguinte: Deus fez você e o que Ele fez é bom. Então levante a sua cabeça, porque você, a primeira coisa que você precisa ouvir hoje, você é plano de Deus. 2023 você vai ter que conhecer essa verdade, que o Senhor, vou ver se isso aqui volta agora no meio, volta, meu filho, isso, filmando aí, ele roda sozinho, né? Eu não sei o nome desse treco, mas até isso é bom, irmão, porque foi Deus que deu sabedoria e o homem para fazer. Amém? Então eu sou plano de Deus. O Senhor me escolheu, a Bíblia diz que Ele nos conheceu ainda quando estávamos no ventre da nossa mãe. Antes que fosse formado, te conheci e te designei para que seja profeta entre as nações. Ele fala isso para Jeremias, mas essa palavra não é só para ele. Essa palavra
Porque a palavra diz que os filhos, todos aqui são filhos. Nem todos são pais, mas todos aqui são filhos. Que os filhos são um presente do Senhor para os pais. Que os filhos são herança do Senhor para a terra. E eu não digo que é herança para os pais, mas os filhos são herança para a terra. Porque a terra conhecerá o plano de Deus para a sua vida. 2023, irmãos, é mais um ano que você vai viver, mas talvez seja o ano que o Senhor vai tocar o teu coração e vai mostrar para ele quem você é. Moisés um dia subiu ao monte, desceu. Quando ele desceu no monte, falei, aquele povo estava adorando, estava idolatrando o bezerro, ele ficou com raiva. Ele matou uma porção de gente e ele ia subir de novo. Aí Deus falou para ele: Moisés, vamos fazer o seguinte, vamos matar esse povo todo. E eu vou pegar e vou fazer de você, vou pegar uma geração. E aí vocês vão tomar a terra prometida. Aí Moisés não é fácil. Moisés é tremendo, né? Moisés chega para Deus: que isso, Deus? Se o Senhor fizer isso, o que os povos vão falar? Que o Senhor tirou eles do Egito para matar no deserto? Não, faça isso não, senão eles vão te ver errado. Ele convence Deus. Ai, Deus, rapaz, você tem razão. Aí Moisés faz e fala com ele assim: deixa eu te conhecer. Moisés foi um homem justo, manso, que Deus escolheu para conhecê-lo, mas ele não poderia ver Deus fácil. Mas sabe o que Deus mostrou a Moisés? Ele pegou Moisés e falou: Moisés, você vai voltar lá para o seu povo. Aí Moisés falou: deixa eu te ver, deixa eu te conhecer, eu quero te conhecer. A gente canta aqui na igreja: quero te conhecer mais e mais. E quando Moisés está ali, Deus falou: olha, eu vou passar e você vai ver apenas a minha bondade. Você vai ficar na frente da rocha, vou pôr a mão e você só vai me ver pelas costas. E quando você me ver pelas costas, a minha bondade e o meu favor, a minha misericórdia vai te alcançar e você vai me conhecer. Você sabe o que nós precisamos conhecer de Deus, irmãos? A sua bondade, a sua misericórdia. Porque Satanás tem desviado o nosso olhar para as coisas terrenas, pelas coisas que a gente fala: ah, meu Deus, isso aqui está ruim, a minha vida não está perfeita. Você já nunca houve uma geração que queria uma vida tão perfeita como a nossa. Você tem banheiro? Você tem chuveiro quente? Quem não tem aqui? É porque não quer. Quem gosta de tomar banho frio. Se bem que está bom tomar banho frio, que hoje está calor. Você tem ar-condicionado? Irmão, nós já temos, só não está lá, está ali fora. Então, vamos instalar. Você tem mais o que na tua casa? Deixa eu falar para você: Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. E ele olhava para o alto e fala: Senhor, graças te dou. Graças te dou. Essa palavra, irmãos, obrigado, ela é poderosa. Porque ela coloca a gente dentro do propósito de Deus e nos tira de dentro do nosso propósito. Porque o nosso propósito, irmão, é exagerado. Nós sempre queremos para nós. Desculpa, nós sempre queremos para mim, né? Não para nós. Eu sempre vendo as coisas erradas para mim. Eu sempre olho o problema que acontece para mim, mas nunca olho as bênçãos de Deus sobre a minha vida. Eu quero dizer, em 2023 você vai ter um olhar para ver as bênçãos que Deus tem para você. Você vai ter um olhar para ver aquilo que Deus já te deu, que ainda você não dá valor, e você tem deixado Satanás usar a sua boca para amaldiçoar o seu dia. Eu quero dizer para você que o Senhor é aquele que nos dá todas as coisas. Em 2023 Ele vai revelar aquilo que Ele tem para a sua vida. Você pode dizer amém? O profeta Oséias, ele continua aqui no versículo 6, no capítulo 6. Porque o Senhor tem a forma dele de apresentar aquilo que Ele quer. O que o Senhor quer para nós, irmãos, é o espírito audacioso. E quando eu falo espírito audacioso, irmãos, é fazer aquilo que nunca fizemos antes. Pensa numa coisa que você nunca fez antes. Tem gente aqui que precisa tomar coragem para tomar decisões. Posso ouvir amém?
Existem decisões que precisam ser tomadas na sua vida que você não consegue tomar. Eu quero dizer que 2023 vai ser uma das suas decisões. Se eu alinhar seu coração, compromissos que você fica adiando, botando para frente, empurrando para frente, coisas que você sabe que você precisa fazer, mas você está esperando Deus descer do céu para fazer para você. Deixa eu falar algo para você aqui. As coisas que você vai fazer, irmãos, Deus não vai fazer por você. Você entende isso? E eu não estou sendo direto, porque cada um de nós tem um alvo. E cada um de nós sabe o que tem que fazer. E o Senhor quer que nós conhecemos a vontade dEle, fazendo aquilo que Ele já nos deu para fazer. Coisas relacionadas ao seu casamento, coisas relacionadas aos seus filhos, decisões que você fica empurrando e você não sabe o que fazer, porque Deus já te revelou e você tem que fazer. É por isso, irmão, que o medo tem levado as pessoas a adiar aquilo que Deus já deu a elas. Eu quero dizer, esse ano vai ser um ano que você vai romper o medo e você vai fazer aquilo que Deus te deu. Ah, pastor, porque você não conhece a minha situação? Não, querido, eu não conheço. Quem conhece é Deus. Mas Ele está mandando te dizer isso hoje. Pare de adiar aquilo que você tem para fazer. Pare de empurrar para frente aquilo que você já deveria ter feito. Porque a carne milita contra o Espírito. Mas Deus procura adoradores que adorem em Espírito. Talvez essa palavra seja dura para esse primeiro dia do ano. Pastor, está assim, primeiro dia de misericórdia. Imagina a semana que vem como é que vai estar. Eu quero dizer para você, querido, que aquele que nos fere é o mesmo que nos sara. Aquele que dá uma palavra dura é o mesmo que vai passar o bálsamo na nossa cabeça. Chega de você empurrar para frente aquilo que o Senhor já te deu para você fazer. O povo de Israel errava. O Senhor já tinha dito: não se volte para os outros deuses. O povo ia lá e voltava. Não adore, não se misture com outros povos. O povo ia lá e misturava. Não misture o que é santo com o profano. Existem coisas na sua vida que você tem que abandonar e viver para Deus, mas você está misturando, negociando. É por isso que o povo está sendo destruído. É por isso que alguns ministérios, irmão, têm caído. Eu não estou falando de ministério de igreja, eu estou falando de ministérios homens de Deus, caindo diante das adversidades, porque as adversidades se tornaram grandes, porque ele se tornou pequeno. Eu quero dizer, irmão, que a adversidade ela não vai tomar você, se você andar alinhado com Deus que é grande, com o pensamento dele que é grande, com os propósitos que são grandes para a sua vida. Quando você se diminui, a adversidade parece maior. Mas quando você anda em Deus, quando você anda com Ele, corre com Ele, a Bíblia diz que você vai fazer e vai correr em lugares altos. Lugares altos é você estar conectado com o céu, né? Quem fica muito tempo pisando no mundo acaba se caindo. Olha o que diz aqui, para encerrar. Para encerrar mesmo. Quem já ouviu de Deus? Não precisa falar mais nada. Posso ouvir amém? Oséias 6. Olha o que diz: vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará, e depois de 2 dias nos dará vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Essa palavra ela fala sobre Cristo, amém? Talvez você nunca tinha visto Jesus nesses versículos, mas ele está no primeiro e no segundo. Porque se você fizer a conexão com o profeta Isaías, você vai ver lá, Isaías 53, ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e ligará, e depois de 2 dias, que 2 dias?
Qual 2 dias? Nos dará vida e ao terceiro dia ressuscitará. Ele é o cabeça da igreja. Ele é quem nos guia. Se nós conhecemos a pessoa de Cristo, se nós queremos no ano de 2023 conhecer a Deus, precisamos conhecer como Ele nos resgatou. Precisamos nos aprofundar na cruz dele, porque a cruz dele é que nos faz lembrar de quem nós somos. Deixa eu falar algo para você, irmão, que talvez você tenha esquecido. Você é santo e separado para Deus. Você não combina com o mundo. 2023, aí eu quero estender para a igreja, poderá ser também o seu ano da santidade, em que o Senhor vai te separar das malhadas e vai produzir em você um ano de crescimento, de prosperidade, de emoções saudáveis, de um casamento saudável, de uma família curada, de filhos na tua presença. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que a alegria do Senhor estará sobre a sua dia todos os dias, de dia e de noite. As suas noites não serão de olhos abertos, mas vai ser de um descanso, vai ser de um justo descansando, recebendo aquilo que o Senhor tem para ele no outro dia, porque a palavra do Senhor diz o seguinte: ao ímpio trabalha e corre atrás, mas aos seus amados ele dá enquanto dorme. Se você recebe, dê um aplauso a Jesus. Você pode dizer amém? Quantos estão entendendo o que Deus está falando? Então não adianta, irmãos, a gente empurrar para frente aquilo que Deus já nos deu. Não podemos mais ficar dizendo: que pena que o presidente que entrou não foi o Jair Messias. O governo que está sobre nós é o governo do Senhor, amém? Que é o governo da igreja, irmãos. É o Senhor. Mas se você andar no mundo e não na regência do príncipe desse mundo, você vai ser governado por ele. Mas se você andar em Deus, se você aprofundar seu conhecimento, se você vê a igreja, você quer crescer, vem para a igreja. Agora eu estou falando literalmente porque nós damos desculpas para o Senhor, né? Eu tenho, lógico, hoje está faltando bastante gente que está viajando, mas alguns acham: não, qualquer dia primeiro vou dar um tempo para a igreja. Isso acontece, igreja? Acontece ou não? Quem já fez isso? Só eu? Só eu fiz isso? Não, mas eu estou cansado. Estou cansado, comi pra caramba. Na igreja não. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Deixa eu falar algo para você. Quem tinha que ouvir essa palavra de hoje é você que está sentado aqui. Mas quantos perderam a oportunidade de ouvir essa palavra? Quem precisava ouvir o que Deus está falando aqui, porque eu sou só o instrumento. Quem está falando aqui no seu coração é aquele que quer ser conhecido por você. E se você quer conhecer a Deus, irmãos, abra seu coração. Abra seu coração e se lance na presença dele. Eu quero dizer que muitos milagres eu vivi em 2022 e alguns já estão acontecendo para 2023. Irmãos, eu não trabalho mais não. Eu não trabalho. Eu só vejo as bênçãos chegando. Eu não faço mais esforço. Eu vejo Deus me guiando. Eu não vejo mais Satanás me atormentando, porque a Bíblia diz que ele fica atormentando. Satanás fica ao redor de vós, rugindo como leão, procurando alguém para tragar. Eu quero dizer que ele já desistiu de mim. Eu quero dizer, ele vai desistir de você. Ele vai dizer: daquele ali não adianta não, aquele ali já está curado, já está dizendo: não vamos nele não, vamos em outro. É isso que eu quero para a sua vida, porque aquilo que Satanás tocar chega. Esse ano de 2023 não vai tocar mais. A fragilidade da tua alma, a fragilidade do teu relacionamento, a fragilidade da tua casa chega. Esse ano não, passou. Deus vai te dar inteligência emocional, querido. Basta você querer conhecer. Deus vai te dar um pensamento saudável daquilo que você, daquilo que Ele tem para você, que Ele já te revelou. Basta você querer. Eu lembro quando Marta chegou, quando Jesus chegou para ressuscitar Lázaro. Jesus já sabia que ia ressuscitar Lázaro, só que ele não sabia aquele povo, as irmãs dele não sabiam. Jesus chega para Marta, e Marta vem chorando, e fala: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não tinha morrido. E Jesus ficou olhando, Jesus chorou. Ele amava
a Lázaro. Aí talvez você vai dizer assim: será que Jesus não tinha fé em que ele ressuscitar? Nós não sabemos, porque que Deus colocou na gente também emoções. Mas deixa eu falar algo para você: o Senhor Jesus tinha emoções, ele chorava, ele sorria, ele se compadecia. Mas tem uma coisa que ele fala para Marta que marca a minha vida e a sua vida. Ele olha para os olhos de Marta e fala: olha para mim. Ele diz: filha, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Nós não conhecemos o poder de Deus porque nós não conhecemos quem Ele é. Nós não conhecemos aquilo que Ele pode fazer porque nós duvidamos ainda de quem Ele é. Mas eu quero dizer, irmãos, o Senhor vai mostrar a você quem Ele é na sua vida quando você acreditar que realmente Ele ressuscita mortos. Se Ele ressuscita mortos, o que Ele não pode fazer por nós? O que Ele não pode fazer para o Brasil? O que Ele não pode fazer para as nossas famílias? Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele é Rei sobre o Brasil. Queria que você ficasse em pé. Amém? Ele está acima de tudo e acima de todos. O ano de 2023, irmãos, começa hoje. Mas o Senhor, Ele é Rei desde a antiguidade, desde o princípio Ele já era Rei. O Senhor conhece as estrelas pelo seu nome. Foi Ele quem fez todas as coisas. Ele está acima de tudo. Quem pode cuidar de nós, senão Ele? Ele é Senhor e Rei, Ele governa. A única coisa que eu quero na minha vida é que Ele governe minha vida nesse ano. Nós vamos orar pela nação brasileira, nós vamos orar pelos governantes dessa nação. Mas nós sabemos que quem governa sobre a igreja é o Senhor Jesus, que Ele é o Rei das nações. Eu queria chamar o pastor Rinaldo aqui para, nesse momento, orar pelo Brasil, orar pelos governantes dessa nação, e para que o Senhor faça aquilo que é a vontade dEle para nós. Amém? Vamos orar. Pai, te louvamos por todas as coisas. A Ti damos graças, principalmente porque a nossa vontade não é a Tua vontade. Te louvamos, Deus querido, porque cada ano que passa, nós vemos o Seu favor na nossa direção. Aleluia! Aprendemos, se temos o mínimo de entendimento de que se todas as nossas vontades fossem cumpridas, o mundo viveria em caos. Mas glória a Deus, porque, como diz a Tua palavra,